Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. O Senhor te abençoe, que a paz do Senhor esteja derramado sobre cada irmão, cada vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Tu és o Deus que perdoa nossas iniquidades, Pai amado. Tu és o Deus que sara, Senhor, meu Deus, a nossa vida. Tu és o Deus que regenera a nossa alma, meu Pai. Tu és o Deus que traz esse refrigério, Pai amado, sobre todos que estão angustiados, Pai amado. Que o Senhor possa mover em cada vida, em cada coração neste momento, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, libertar essas almas que estão no tormento, meu Pai Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar naqueles que estão enfermos agora, Pai, em nome de Jesus, pela tua compaixão, meu Deus, pelo teu poder, pela tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que o Senhor possa mover, meu Deus, sobre cada coração, Pai amado, que está aflito, meu Deus, em nome de Jesus, trazer esse renovo, meu Pai. Aleluia, santificado seja o teu santo nome, Pai. Toma cada irmão, toma cada ouvinte, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, dar luz para os seus caminhos, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, mover nos seus corações agora, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento e sabedoria a cada um de nós, para andarmos na tua presença, para andarmos pelo seu poder e pela sua glória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tremendo é o Senhor, e precisamos ficar na palavra de Deus, firmes em todo momento. Não podemos nos separar de Deus, não podemos nos separar deste amor de Deus, aleluia, no qual tem nos amado, no qual nos deu o seu único filho para que nos tirasse exatamente das trevas e nos levasse para o seu reino. Deus nos deu uma coroa, Deus nos deu a vida, Deus nos deu o seu espírito. Nós estamos vivos, meus irmãos, aleluia, porque Deus é o Deus dos vivos, e nós estamos vivos, meus irmãos, e por estarmos vivos, somos alegres, somos perseverantes, aleluia, glória a Deus, porque a vida do Senhor está nas nossas vidas, o Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito que intercede nas nossas fraquezas, o Espírito que intercede quando nós não sabemos orar, meus irmãos, o Espírito que nos dá força, o Espírito que nos convence do pecado, aleluia, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e nos transforma no seu templo. Somos o templo do Espírito Santo, glória a Deus, e temos este prazer exatamente de sermos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, aleluia, que nos adorna com esta unção poderosa, aleluia, do poder de Deus, a unção do Espírito Santo, glória a Deus, que nos fortalece em todo momento, que nos levanta da nossa fraqueza, o Espírito Santo que está sobre a tua vida, glória a Deus. Por isso a palavra de Deus, não vos embriagueis de vinho, mas vos embriagueis do Espírito Santo. Precisamos estar embriagados do poder e da glória do Espírito Santo, aleluia, porque o Espírito Santo te levanta, o poder e a unção de Deus está sobre as nossas vidas, meus irmãos. Não podemos negligenciar o dom que Deus nos deu, o poder que Deus nos deu, aleluia.
Precisamos exatamente fazer a obra do Senhor, glória a Deus, com zelo. Precisamos realmente viver este zelo dentro de nós, o zelo que o Espírito Santo nos traz pelos dons do Espírito, aleluia. Esse dom é exatamente que enche toda a nossa vida, que enche a vida das almas, das pessoas, esse Espírito que liberta, que cura, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A comunicação é tudo, meus irmãos. Aleluia. Deus é tremendo. Desde o princípio, Ele comunicou ao homem. Nós vemos que, desde o princípio, Deus criou o homem que se comunicava com o homem. E Deus sempre se comunicou com o homem. Aleluia. Glória a Deus. E Deus continua se comunicando conosco em todo momento. Deus se comunica conosco através da sua palavra. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento, meu irmão. Ela nos sustenta, amém? A palavra do Senhor, ela nos sustenta pelo seu poder. A palavra do Senhor nos traz a cura. A palavra do Senhor nos traz a libertação. E nós precisamos estar alimentados exatamente deste pão, desta unção que é a sua palavra, porque a palavra não deixa nós nos abatermos, a palavra não deixa nós cairmos, a palavra nos mantenha de pé, porque a palavra nos dá fé, a palavra nos dá o firme fundamento que Deus está conosco e jamais nos abandona. Glória a Deus. A palavra nos traz a fidelidade e a confiança em todo o tempo que Deus está conosco e jamais Ele nos abandona. Glória a Deus. A palavra do Senhor, e o Senhor nos comunica com a palavra, é através da palavra, e nós somos totalmente regenerados através da palavra. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que estar viva dentro de nós. A palavra do Senhor, ela tem que estar viva em todo o tempo dentro de nós, meus irmãos, porque a palavra estando viva dentro de nós, meus irmãos, a nossa alma não se abate, aleluia. A nossa vida tem alegria, tem a certeza, aleluia, que o Senhor está conosco, o Senhor nos assiste, glória a Deus. O nosso Redentor está conosco em todo momento, porque o Senhor nos supre todas as nossas necessidades em vidas, meus irmãos. Nós precisamos crer, aleluia. Podemos não ter ouro nem prata, mas temos a unção do poder e da glória de Deus, meus irmãos. É isso que você precisa ter a unção de Deus dentro do seu coração, você precisa ter a palavra de Deus dentro de você precisa andar pela palavra. Nicodemos, um mestre em Israel, aleluia, um príncipe da sinagoga, meus irmãos, ainda que muitos rejeitavam a doutrina de Jesus, rejeitavam a Jesus, aquele homem foi ter com Jesus, meu irmão e minha irmã, aleluia. Mas o que ele diz para Jesus? Ele diz para Jesus que Jesus também era mestre, aleluia. E este foi ter com Jesus à noite e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ah, meus irmãos, ninguém pode fazer os sinais, ninguém pode ter unção se Deus não for conosco, meu irmão. Aleluia. Essa unção do Espírito Santo tem que estar na sua vida. Essa unção que Jesus tinha tem que estar nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Jesus diz, quem crê em mim, aleluia, farão sinais até maiores. Porque o mesmo Espírito que está em Jesus está na nossa vida, meus irmãos. O mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus está nas nossas vidas, meus irmãos. Mas Jesus era completo, aleluia. Em nós ainda vive a natureza humana, carnal, que nos separa exatamente dessa unção poderosa do Espírito Santo, meus irmãos. A nossa natureza carnal nos separa exatamente de vivermos essa unção do poder de Deus, a carne. Meus irmãos, as concupiscências do mundo, meus irmãos, nos roubam em todo momento. Os homens estão vivendo exatamente numa natureza
totalmente humana, meus irmãos, e não consegue vivenciar essa unção do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra tem que estar habitando dentro de nós. A unção do Espírito Santo tem que estar habitando dentro de nós, meus irmãos. Aleluia. Mas Jesus responde a Nicodemos e disse: na verdade, digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. E nós temos falado muito. O que é nascer de novo, meu irmão? Nascer de novo não é você frequentar uma igreja. Nascer de novo não é ter um batismo. Nascer de novo não é andar por regras. Nascer de novo é ser totalmente regenerado pela palavra de Deus. E só a palavra de Deus para regenerar o nosso ser, fazer essa velha natureza morrer, para podermos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, meus irmãos, aquele que não nascer da água e do Espírito, meu irmão. Há duas condições aqui, há duas condições, meus irmãos. Nós vemos que Nicodemos, um homem realmente mestre, eu digo que Nicodemos era muito mais santo do que muitos evangélicos que estão dentro da igreja hoje. O Senhor disse: a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. E eu posso falar que muitos daqueles homens, dos principais ali da sinagoga, tinha muito mais temor e mais santidade do que muitas pessoas realmente que se dizem cristãos hoje. Jesus, ele diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus, porque nos é dado todo conhecimento. Além de nos ser dado todo conhecimento, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Nicodemos, o mestre, meus irmãos, vai ter com Jesus, porque aquele homem, ele viu que ninguém poderia fazer aqueles sinais se não fosse da parte de Deus. O que eu quero chamar a tua atenção hoje, meu irmão e minha irmã, nós precisamos parar de brincar de evangelho. Nós precisamos parar de brincar de igreja. Nós precisamos parar de brincar de andar falando só de Jesus. Nós precisamos realmente ter uma seriedade dentro de nós e olharmos para nós mesmos para ver se nós permanecemos na fé. Nós precisamos examinar a nós mesmos para ver se nós estamos vivendo como filho de Deus. Será que eu fiz a minha velha natureza morrer? É para despertar, meus irmãos. Nós precisamos despertar. Nós não podemos viver uma fábula, uma fantasia, não, meus irmãos. A nossa salvação, meus irmãos, é importantíssima para mim e para você. Não adianta a gente viver no mundo de fábulas, achando. Nós não temos que achar, nós temos que ter certeza da salvação, a certeza da salvação. Aleluia. Quando nós nos pegamos muitas vezes fazendo alguma coisa errada, meus irmãos, e vemos que nós estamos fora da palavra de Deus ou fora dos caminhos do Senhor, realmente nós precisamos afligir a nossa alma, precisamos tirar tudo aquilo que nos separa de Deus. Aleluia. Eu pego uma passagem do apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo: enquanto eu vivo nesta terra, eu tenho que viver em Cristo, porque para mim ficar nessa terra sem Cristo, eu tenho que morrer. Eu morrendo é lucro. Eu quero que você entenda. Se você está em Cristo e morrer, meu irmão, é lucro. Agora, se você viver sem Cristo nesta terra, meus irmãos, é loucura. O apóstolo Paulo está dizendo: para mim, o viver é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: enquanto eu viver aqui, eu quero viver em Cristo. Eu quero viver para Cristo. Aleluia. Mas, para mim, morrer, estar com Ele, é lucro. Ele está tentando dizer: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher, estando cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, ou que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses 1, 21, ele realmente
ele se coloca ele mesmo em xeque. Ele diz: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho. Quer dizer, o apóstolo Paulo dizia: se eu permanecer, eu vou ainda trabalhar em prol de vocês. Aleluia. Por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com vocês, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Paulo está ali afirmando que o viver ainda e permanecer vivo para com os irmãos fosse para que ele edificasse a muitos na fé, meus irmãos. Paulo estava fazendo uma confissão que o viver dele era realmente edificar as almas em Cristo, edificar as vidas em Cristo. O prazer dele estava viver só para Cristo. O prazer dele estava só em edificar almas na fé, meus irmãos. Será que nós temos feito isso? Não, meus irmãos. Nem 1%, 10%. Alguns fazem, outros não fazem nada, porque nós estamos dentro de uma geração, meus irmãos, que cada um está preocupado em correr atrás do que é seu, não do que é de Cristo. Meus irmãos, nós vemos as pessoas realmente passando pelas provas, porque você pega um monte de cristão, tudo endividado, tudo com problema de casamento, problema conjugal, tudo com problemas bizarros. A gente tem que falar. Nós não vemos nenhum irmão como Paulo exatamente entregando a sua vida para a edificação da igreja. É tempo de despertar, meus irmãos. É tempo exatamente de viver o verdadeiro evangelho. É tempo exatamente de buscarmos aquilo que é real e que é verdadeiro. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, mas Deus tem nos chamado exatamente para vivermos uma vida real da sua palavra, meus irmãos, sem fingimento, aleluia. Porque Jesus, meus irmãos, Ele quer a nossa transformação. Jesus quer que a gente realmente viva a sua palavra, viva pelo seu Espírito. Jesus quer que a gente realmente nasça de novo. Nós precisamos nascer, meus irmãos. Nascer, ser transformado. Olha, meus irmãos, é difícil. A gente hoje tem se deparado com muitas e muitas pessoas que estão professando ser cristão, mas a mentira, o engano, meus irmãos, está difícil. E cada vez mais nós estamos vivendo, está se ampliando o número exatamente de chamados, mas escolhidos são muito poucos, meus irmãos. Verdadeiramente achar um povo escolhido está difícil, porque os chamados ainda não nasceram de novo, só estão nos chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São palavras do Senhor Jesus há 2000 anos atrás, meus irmãos. 2000 anos atrás, Jesus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos realmente que vão querer renunciar à sua vida, tomar o Evangelho, viver pelo Evangelho, nascer pelo Espírito Santo de Deus, ser transformado, não deixar mais a sua velha natureza humana, ranzinza viver, mas deixar Cristo pelo Espírito, porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz para Nicodemos, aleluia, na verdade vos digo, que aquele que nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que é nascido da carne é carne, meus irmãos. E o que nós vemos, o que acontece? Muitos são chamados, mas eles não conseguem sair da sua natureza carnal, meus irmãos. Eles continuam vivendo na carne. Mas aqueles realmente que conseguem fazer a sua velha natureza humana morrer, que dá lugar para o Espírito Santo, meus irmãos. Porque o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo regenera, meu irmão. O Espírito tira todo o lodo, toda a enfermidade da nossa alma. Aleluia. O Espírito Santo, Ele traz o amor, Ele traz os dons dentro de nós. E realmente há uma diferença entre aquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. Aleluia. Aquele realmente que anda no Espírito, meu irmão, ele é totalmente transformado. Aleluia. Porque ele realmente reflete a glória de Deus através da sua vida,
da sua paz, da sua longanimidade, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Aleluia. Um homem de Deus, quando realmente ele é cheio do Espírito Santo, a paz dentro do seu lar, há uma edificação dentro da sua casa, há uma edificação onde ele está, meus irmãos. Aleluia. É um homem exatamente que ele não dá mais lugar exatamente para a sua natureza, para a ira, meus irmãos, para a revolta. É um homem realmente que tem uma palavra sim, sim, não, não. Nascer pelo Espírito, meus irmãos, é viver no temor e tremor da palavra de Deus. É saber que o Espírito Santo está dentro de nós, que somos soldados a cada minuto pelo Senhor. E nós temos esse temor de não fazer nada para desagradar a Deus, meus irmãos. Não fazemos nada de errado. Cada palavra nossa é meditada. Cada pensamento nosso é meditado. Cada sentimento nosso é meditado. Para nós não nos pegarmos exatamente pensando alguma coisa má, sentindo alguma coisa má, meus irmãos, porque o Espírito Santo nos adorna. O Espírito Santo move tudo dentro de nós. Ele tira toda esta velha natureza, aleluia. Ele coloca uma natureza divina dentro de nós. É isso que Deus está falando com a tua vida, aleluia. É tempo exatamente, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que o viver era Cristo, mas o morrer era lucro. Enquanto ele estava nessa vida, eu estou vendo um monte de gente correr para cima e para baixo, para cima e para baixo. Um povo, meus irmãos, que não consegue exatamente se edificar, porque o mundo está no coração. O mundo está no coração e levanta cedo e dorme tarde, levanta cedo e dorme tarde, e corre para lá e corre para lá. Um povo angustiado, um povo exatamente desequilibrado, um povo exatamente que não tem mansidão, não tem controle dentro do seu ser, porque a carne, meus irmãos, a carne, andando na carne, você milita na carne, meus irmãos. Mas há um tempo que nós precisamos parar e nos render o Evangelho, nos render o amor de Deus, se encher da presença de Deus. E eu digo, meu irmão, para andar com Cristo, a palavra tem que estar dentro de você. Para andar com Deus, meus irmãos, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus andando na natureza humana, meus irmãos. A natureza humana, ela não se rende ao Senhor. E o Senhor quer que nós nos rendemos a Ele. Aleluia. É tempo, aproveitando aqui o Salmo 119, um salmo no qual nós temos aqui a graça de Deus, amém, derramada sobre os nossos corações. O Salmo 119, 33 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Era isso que Paulo estava fazendo, guardando os mandamentos do Senhor até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra, o teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Nós vemos que um homem de Deus, realmente, quando ele está guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, aleluia, a oração no Salmo, no qual ele diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Glória a Deus, é isso que nós precisamos aprender. Voltando a Nicodemos, Nicodemos era um homem realmente que guardava a lei. Nicodemos era um mestre que ensinava a lei. Mas Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer dos meus ensinos, Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer da minha doutrina, Nicodemos.
Aleluia. Jesus estava trazendo esta nova aliança. Jesus estava trazendo exatamente o novo nascimento pela palavra e pelo Espírito Santo, meu irmão. Enquanto, meus irmãos, nós estivemos na natureza humana, meus irmãos, nós não podemos contemplar a glória de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos realmente ser vivificados pelo Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele transforma todo o seu ser. Ou você realmente é cheio do Espírito Santo, ou você ainda vai andar na natureza da carne. Ou a palavra de Jesus vai estar habitando ricamente dentro do seu coração, como Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus, meus irmãos. Aleluia! Porque a palavra do Senhor e o Espírito nos regenera. Aleluia! Precisamos estar orando exatamente. Enquanto hoje a nossa natureza carnal só quer contemplar as vaidades do mundo, as coisas do mundo, o Espírito Santo exatamente intercede por nós para que a gente possa ser edificado. A palavra de Deus diz que mesmo quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa carne muitas vezes não sabe orar. Muitas vezes nós estamos pedindo. Tiago diz: pedis e não recebei. Por quê? Pedis mal. Pedi para as vossas próprias concupiscências. Eu digo, nós temos que pegar aqui o Salmo, exatamente 119, no qual nós temos uma oração aqui: faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Enquanto muitos podem estar pedindo todos os bens materiais, que não é errado, que eu creio que quando está no propósito de Deus, Deus abençoa. Mas eu digo que a palavra diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão, meus irmãos. Aleluia. Nós temos realmente que buscar a justiça de Deus, a edificação. Nós temos que pedir sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, não duvidando. Primeiro, meus irmãos, nós temos que adornar o nosso ser, nós temos que edificar o templo de Deus dentro de nós. Nós temos que edificar a nossa vida espiritual, meus irmãos. Eu vejo um povo totalmente deformado, sem um crescimento espiritual, meus irmãos. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, se era para ele realmente continuar nessa vida, ele realmente permaneceria, para que os irmãos poderiam progredir pela fé. E eu digo, meu irmão, o tempo que vos resta, a palavra diz: o tempo que vos resta, busca as coisas que são lá de cima. É lá de cima, meu irmão. É a tua alma que tem que ser adornada. Nós temos que preparar as nossas vestes nupciais, temos que tirar as manchas da nossa roupa, temos que tirar as manchas dos nossos sentimentos caídos, das nossas fraquezas. Temos que se revestir exatamente deste homem espiritual, adornado de amor, de misericórdia. Aleluia! Que a nossa oração seja uma oração sábia, que a nossa oração seja uma oração para edificação espiritual, uma oração para que busquemos a mansidão, a longanimidade, o amor. Aleluia! Precisamos realmente ser contemplado, que o Senhor sossegue o nosso coração, aleluia, aquiete contra toda a ociosidade, contra toda a ansiedade. Precisamos: Senhor, aquieta a minha alma, Senhor, aquieta a minha alma, Senhor. Nós temos, e muitas vezes, orar exatamente contra as nossas aflições, porque está abatida a minha alma. A nossa alma se abate, o nosso ser se abate. Mas nós não podemos fazer nada, acrescentar nada, se Deus não estiver edificando a nossa vida espiritual, meus irmãos. É a tua vida. O plano que nós temos de Deus para a nossa vida é: edifica a tua vida espiritual. Edifica a tua vida espiritual, meus irmãos. É ela, aleluia, é ela que vai te dar a salvação, a vida espiritual, meus irmãos. Nós precisamos se revestir, porque quem vence o mundo? A nossa fé vence o mundo.
Aleluia. E nós precisamos estar cheio da glória de Deus, do poder de Deus, para estarmos vencendo. Aleluia. Porque a unção de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus, meus irmãos, não peca. Amém? O que é de Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João, amém? 5:18. A palavra é muito tremenda. Aquele que é nascido de Deus, meu irmão, não peca, porque a semente de Deus permanece nele. Amém? E ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Se nós somos gerados pela essa semente genuína do Espírito Santo, meu irmão, aleluia, aquele que é nascido de Deus não peca. Amém? Porque a semente de Deus permanece nele. Amém? E ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3, meus irmãos, 9. Nós somos de Deus, meus irmãos, gerados exatamente para a santidade. Para a santidade. Homem gerado cheio da unção, do poder, da glória de Deus, cheio dos dons espirituais, dos frutos espirituais, longânimos. Aleluia. Precisamos estar cheios desta paz, desta longanimidade. Mesmo quando afrontados, meus irmãos, a paz do Senhor tem que estar dentro dos nossos corações. É tempo de nos adornarmos, meus irmãos. Não é para nós sermos número no meio de chamados, mas o Senhor te escolheu. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, meus irmãos. Aleluia, você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus, minha irmã, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Não vamos ser roubados pela nossa natureza carnal e nem pelo mundo, mas vamos ser gerados por Deus, aleluia, buscar toda a edificação e vamos viver a glória de Deus, vamos viver o milagre de Deus, vamos viver esse poder de Deus nas nossas vidas, glória a Deus, porque nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque qualquer que pratica a justiça, amém, é de Deus, mas qualquer que não pratica a justiça, meus irmãos, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Deu para você entender? Quando o próprio apóstolo João, lá em 1 João 3, ele diz isso. Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aleluia. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. O que é praticar a justiça? É pesado, hein, meus irmãos? Aleluia. Quando você não pratica a justiça e não ama o seu irmão, o amor, como é bom a comunhão, é necessária a comunhão. Meus irmãos, Deus nos chamou exatamente pela comunicação do Evangelho. Aleluia, porque Deus nos regenera pelo Evangelho. Deus comunica a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho, meus irmãos. Você está ouvindo a palavra de Deus aí. Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus nos edifica. Aleluia. Deus comunica. Deus usa os seus santos. Sempre usou os homens de Deus para comunicar exatamente o seu reino, o seu reino. Aleluia. O reino de Deus é comunicado a nós em todo momento. E nós temos realmente que absorver o reino de Deus pela pregação do Evangelho. Nós temos que absorver o reino de Deus pela comunhão, ter comunhão com Deus, ter comunhão exatamente com a igreja, com o corpo de Cristo. Precisamos ter comunhão, meus irmãos. Precisamos cortar o cordão do mundo e estar ligado ao corpo de Cristo, a palavra, viver, meus irmãos. Nós somos uma geração, meus irmãos, que está no meio de uma geração corrompida, mas aqueles realmente que estão ouvindo a palavra realmente estão sendo edificados, porque Deus não muda, Deus não é mutante. Meus irmãos, há uma geração exatamente que está buscando o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, aleluia, está se enchendo do poder e da glória de Deus. E nós somos essa geração no qual o Senhor tem chamado exatamente uma geração de adorador, uma geração realmente temente, uma geração que guarda a sua palavra,
palavra, uma geração que vive a sua palavra, uma geração que anda em justiça, uma geração adornada da unção, do poder e da glória de Deus, uma geração no qual o Senhor tem chamado para ser escolhido do Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar, aleluia, glória a Deus. O Senhor te quer cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da unção, do poder, para que quando você orar, a unção do Senhor realmente desça e mova exatamente toda a opressão, porque onde há poder de Deus há libertação, aonde há o poder de Deus há cura, aonde a unção do Senhor, a unção do Senhor que enche a tua vida, meu irmão e minha irmã. É tempo de despertar, é tempo de voltar ao primeiro amor, glória a Deus, é tempo de se encher deste gozo, desta alegria, é tempo de ter a certeza que somos filhos de Deus, é tempo de despertar, glória a Deus, que o tempo que nós vivemos aqui, vamos viver cheio desta glória, cheio da unção, como Paulo, exatamente, que o viver dele era Cristo, e eu digo, meu irmão e minha irmã, nosso viver é Cristo, glória a Deus, aleluia, e vamos viver a glória de Deus, vamos viver o milagre de Deus, vamos viver a glória em glória, de fé em fé, vamos viver a unção do Senhor a cada dia, a cada momento, aleluia, porque Deus é o Deus que cura através das nossas vidas, Deus é o Deus que liberta através das nossas vidas, aleluia, glória a Deus, que o Senhor te encha, que o Senhor mova o cativeiro deste povo que estava totalmente oprimido, cansado, desorientado, que o Senhor levante essas almas que estão enfermas agora, eu digo enfermidade em nome de Jesus, que saia desta vida agora, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta, que o Senhor te renova, te dê força, que te dê entendimento, que te dê discernimento, Senhor, que move os caminhos que estão fechados, abre os caminhos, Pai amado, para que este povo possa passar, que toda esta opressão que estava sobre as suas vidas, pelo poder do nome de Jesus agora, que o Senhor te liberte e te dê vitória em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus, sepultados com ele no batismo, amém, ele também ressuscitados pela fé no poder de Deus. Quando nós somos sepultados com ele no batismo, meu irmão, nele também somos ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tá aí. Quando nós fazemos a nossa velha natureza morrer, e quando nós somos ressuscitados com Cristo na nova natureza, nós recebemos o poder de Deus, meus irmãos. O poder de Deus, a glória de Deus. Aleluia, a glória de Deus se manifesta sobre os filhos de Deus. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, meus irmãos. Os filhos de Deus, eles fazem a diferença. Você olha, você sabe onde tem um filho, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o Senhor nos chamou para ser a diferença. Não fomos só chamados, meus irmãos, mas nós somos chamados para sermos escolhidos e sermos filhos de Deus e termos a eternidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se tem algum filho de Deus abençoado. Vai lá no mural. Glória a Deus. Amém? Deixa um recado lá. Glorifica o nome do Senhor. Amém? E que a bênção do Senhor, aleluia, te enriqueça a cada minuto. Em nome de Jesus. Amém.